O silêncio que agrada a Deus. Há um tempo atrás eu escrevi um vídeo sobre o silêncio que empodera o inimigo. E hoje eu gostaria de falar 3 coisas onde o silêncio agrada a Deus. Eu não pretendo encerrar o assunto, esgotar o assunto, porque há tantas coisas que a Bíblia nos ensina como agradar a Deus com o nosso silêncio. Mas hoje eu gostaria de compartilhar 3 coisas. A primeira dela está lá em 1 Coríntios, quando a Bíblia diz: leite vos dei de beber, porque alimento sólido não podia suportar. Então, o segundo silêncio que agrada a Deus é quando nós não enfraquecemos, é quando aquilo que nós fazemos não enfraquece o irmão na fé. Eu lembro quando eu me converti, eu comecei a fazer o seminário com 3 meses e eu não tinha entendimento de muita coisa da Bíblia, e eu usava roupa muito curta, e eu comecei para a igreja, no meu ponto de vista, bem vestido, uma camiseta, uma calça um pouco justa. E eu lembro que uma menina chegou para mim e falou assim: essa roupa não cabe bem para uma pessoa que serve a Deus. E eu olhei para mim, eu era muito nova e eu achei que eu estava adequada. E não havia nada de indecente no que eu estava usando, mas não era nem uma tomara que suba com uma, tomara que caia ou com uma tomara que suba, como diz a mini saia com uma tomara que caia, uma blusa curta. Não, era uma camiseta. E eu cheguei em casa assim meio que perdida, porque era o melhor que eu tinha. Então a gente tem que ter um cuidado quando a gente lida, a entender e a aceitar os passos de fé daquelas pessoas que estão acabando de ter um encontro com Deus, as pessoas que estão buscando a Deus, mas que precisa de um tempo para que as coisas vão se ajeitando, porque quando a gente vem do mundo, a gente traz toda a bagagem do mundo. E existe um tempo, o nosso espírito nasce, mas a nossa alma não se converte, não se transforma, na realidade, a palavra certa é transformar imediatamente. É um processo. Romanos fala para a gente não vos conformar com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente. Então, há um processo na mente das pessoas que nós precisamos respeitar. E eu senti meio que invadida por aquela pessoa, pela falta de sabedoria dela, me entristeceu. Então que a gente tem esse cuidado. Vamos acolher as pessoas na idade que elas têm. Vamos dar alimento para elas. Você não pode pegar uma criança e dar uma feijoada para ela. Não, a gente vai dando um leitinho, vai acrescentando uma frutinha, e é assim. Nós devemos entender a idade espiritual das pessoas também. Existe um tempo de maturidade para isso. A segunda coisa que eu gostaria de falar, o silêncio que agrada a Deus, é quando você foge do calor da ira. A gente tem a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Há 2 coisas que nós podemos aprender sobre ira. A primeira, não vá deitar com raiva da pessoa. Se você puder, se for o seu marido, seu filho que estiver perto, as coisas podem não se resolver naquele momento. Nem tudo se resolve, mas você pode dizer: me perdoa, eu alterei. Você pode ligar, se você pode ter contato, mas não durma, não alimente a ira. Esse não se põe o sol sobre a vossa ira é você dormir com o coração pesado. As coisas podem, às vezes leva tempo para resolver, mas a sua postura é liberar a outra pessoa, é não manter ressentimento com aquela pessoa. E a outra coisa é, a Bíblia diz lá em Provérbios 14:7, foge da presença do insensato, porque nele você não terá lábios de conhecimento. Eu lembro, quando eu me casei, e eu louvo a Deus pelo meu marido, pela paciência e a sabedoria que ele teve comigo. E durante aquele tempo difícil das mulheres mensal, eu falei para ele: olha, no final do mês eu realmente não fico muito bem, então você, assim, eu vou circular aqui no espelho, e nesses dias tenta não ser, assim, trazer coisas pesadas, me dê 2 dias nesse período, do mês para me recompor. E eu louvo a Deus porque muitas vezes, eu estava às vezes nervosa por todo aquele período, e eu falava para ele: eu preciso conversar. E ele: Rani, daqui 2 dias a gente conversa. E eu louvo a Deus porque qualquer conversa naquele momento não seria agradável. Ele esperava todo aquele tempo passar. E eu aprendi com meu marido uma coisa: no momento da ira,
a gente não conversa, a gente afasta. Os psicólogos costumam falar assim, para redirecionar a energia. Quer dizer, se você está muito irado, vai fazer uma caminhada, saia de perto, saia daquela circunstância que está tirando você do seu raciocínio, da sua paz. Vá para um canto. Alguém chegou aqui, mas vá para um canto e espere aquele momento passar. Porque a Bíblia diz que não com o insensato, e a ira nos tira muitas vezes a sensatez. Então, afaste, dê tempo para que a pessoa se acalme, você mesmo se acalme, e depois, principalmente para os casais, e depois você volta e as coisas com certeza vão estar melhor. E a terceira coisa que eu gostaria de falar, nós devemos ter sabedoria para saber ouvir. Eu gosto muito de uma explicação de um psicólogo. Ele diz, dá a resposta bovina. Então, aquele momento que você não sabe o que dizer, apenas responda, vou pensar, né? Vou dormir, vou pensar, vou me acalmar. E existem momentos que a gente deve calar. Pessoas como eu, que são muito agitadas, que são pessoas muito falantes, é algo que eu busco muito no Senhor. O Senhor me dá sabedoria para ouvir. Acho que é a minha oração quase que diária, porque eu sou muito impetuosa, eu tenho uma opinião muito forte, e a nossa tendência é dar opinião até mesmo quando as pessoas não estão perguntando. E não é que há algo errado em si, mas é aquietar e ouvir, porque quando a gente ouve, a pressão nossa abaixa. Quando a gente fala, a pressão sobe, né? E é algo que nós temos que entender. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, o melhor é ouvir mais. Porque quando a gente ouve, a gente aprende. Quando a gente fala, a gente está falando de algo que a gente já aprendeu. E como diz a música do Almir Sater, a gente é uma estrada eu vou, e outra vez na estrada eu sou. O que isso significa? Significa que a estrada que eu vou aprender com outras pessoas, e a estrada que eu sou, eu vou ensinar outras pessoas. Então, todos nós temos algo para ensinar, todos nós temos algo para aprender. A nossa vida é uma constante escola, e que o Senhor nos dê sabedoria para saber o tempo certo de falar, de ouvir, de aquietar a nossa alma. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Que o Senhor nos abençoe.